Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu queria aproveitar esses momentos aqui de redes sociais, Facebook e Instagram, para nós conversarmos um pouquinho. Por exemplo, a gente sabe que as redes sociais se tornou palco de debates, palcos de brigas e discussões para ver quem leva melhor numa opinião, memes, coisa engraçada, mas as redes sociais, ela também nos propicia esse momento onde nós podemos dialogar, transmitir algo que vá edificar o nosso ser, transformar o nosso ser, consolidar o nosso coração na jornada, no caminho da vida. Bom, a pergunta que eu faço inicialmente é: você tem inimigos? Se a resposta for sim, quem causou essa inimizade? É você quem fez daquela pessoa inimiga sua? Ou você foi feito inimiga dela? Ou ela te fez inimiga? É uma pergunta interessante, porque aqueles que andam segundo o Evangelho não causam inimizades, eles não têm inimigos. Bom, pelo menos em tese é isso. Então, eu queria ler com vocês aqui alguns textos das Escrituras. Vamos para Salmo, capítulo 6, verso 10, escrito por Davi. Diz assim, envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, coberto de vexames. Vou repetir, envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Olha que interessante. Envergonhar, o que seria envergonhar o inimigo envergonhado, o inimigo perturbado? O que seria o inimigo coberto de vexames? É muito simples. Na graça de Deus não existe essa ideia de quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na benção vai se arrepender. Não existe isso, querido. Esse não é o discurso do Evangelho. O Evangelho lida com outras categorias, lida com situações de forma mais profunda, mais concreta, mais intensa, mais pacificadora. Romanos, no capítulo 12, eu sempre digo isso, recentemente eu pregava e eu falava sobre isso. Romanos, capítulo 12, é a síntese de todo o Evangelho. Ora, se nós perdêssemos todos os livros, se o Biblos, se isso aqui se perdesse no mundo inteiro, tanto o livro físico como o digital se perdesse, mas se nós tivéssemos na memória guardado Romanos 12, nós ainda viveríamos a graça de Deus, a plenitude de Deus, nós ainda congregaríamos e manifestaríamos o reino de Deus na terra, quando colocado em prática. Romanos 12 diz o seguinte, vamos abrir aqui, e eu queria compartilhar com vocês esse momento de forma tranquila. Olha o que diz Romanos 12, os versos 20 e 21. Pelo contrário, aqui está falando de vingar-se o Senhor. Paulo escrevendo, o conselho do Senhor para a igreja. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, a cabeça do seu inimigo. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Olha como o Evangelho nos ensina a lidar, queridos. O inimigo a gente não trata sabotando a vida dele, pagando mal com mal, entrando com ações processuais desnecessárias. Eu conheço gente que a pessoa teve uma pequena discussão, coisas de irmão, coisas bobas, e já fala, eu vou entrar com ação contra ele. Ou então, esse cara nunca mais vai ter minha ajuda. Ou essa pessoa, no que depender de mim, ela morre de fome. Sim, existem pessoas com esse espírito. Sabe quem teve esse espírito? João. Aquele mesmo João
que lá na sua carta ele chama assim: meus filhinhos amados, se vós pecardes, tende advogado junto ao Pai. Só que antes dessa transformação, sabe o que João fez? Jesus estava indo com seus discípulos para Jerusalém. Jesus estava com a expressão nítida de que ele iria para Jerusalém. E ao passar por Samaria, os samaritanos entenderam no rosto de Jesus que ele não queria ficar lá. Ele não ia querer ficar. E os samaritanos disseram: olha, Senhor, podes ir. E João viu aquela situação e falou assim: como assim? Os samaritanos não quiseram receber o nosso Senhor. E João vira para Jesus e fala assim: Senhor, se tu quiseres, nós iremos orar e fazer com que caia fogo na cabeça desses inimigos dos samaritanos. Jesus vira para João e fala assim: de que espírito vocês são? De que espírito sois vós? Acaso não sabeis que o Filho do Homem não veio para aniquilar a alma e a vida humana, mas para salvá-la? Olha como Jesus tratou aquele que na cabeça de João era inimigo. Na graça de Deus, queridos, a gente trata as coisas assim. Esse negócio de meu inimigo, a pessoa que me fez mal, ela vai cair por terra, ela vai... Não. Você quer vencer o inimigo? Você quer vencer a inimizade? Quando ele te fizer mal, trate ele da mesma forma que você queria ser tratado. O Senhor ainda diz lá em Mateus 7, da mesma forma que vocês querem ser tratados pelos homens, fazei vós primeiro a eles. O que quereis que os homens vos façam? Fazei vós primeiro a eles. E o Senhor Jesus, antes disso, em Mateus 5, ainda fala mais. Ele disse assim, amai os vossos inimigos. Ouviste o que foi dito aos antigos? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, todavia, olha o Senhor ressignificando as escrituras, aprofundando a essência de todas as coisas. Eu, todavia, vos digo, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. É difícil, né, querido? Talvez eu falando aqui com esse fundo, nesse momento, você diga, Rafael, é muito fácil. Não é você que está na minha pele, não é você que está passando na minha situação, você que está na minha situação. É verdade, eu creio nisso. Mas eu também já tive meus perrengues. Eu tenho pessoas que, por divergirem de mim, seja teologicamente, seja politicamente, seja juridicamente, a gente acaba tendo embates, pequena discussão, mas nem por isso eu torno a pessoa invalidada no meu coração. Sabe por quê? Porque quando você paga o mal com o bem, quando você dá comida, quando aquela pessoa que te fez mal, aquele irmão que te humilhou, aquela pessoa que te passou as pernas, quando ela precisa, veja que é necessidade básica. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Se ele tiver fome, dá-lhe de comer. São necessidades básicas. Vai desde essa basicalidade. Porque você fazendo isso, você vai amontoar brasa viva na cabeça dele. Sabe o que é isso? Uma pessoa que passa a perna na outra, que faz o que faz, quando o agredido, o ofendido, recebe dele não a mesma medida, não o olho por olho, não o dente por dente, mas quando ele recebe um tratamento conforme o Espírito do Evangelho, conforme Jesus de Nazaré, conforme a graça de Deus, essa pessoa que outrora havia ofendido, ela vai parar e vai pensar, não sou eu quem diz isso, é o Evangelho, é Jesus. Mas e se, Rafael, mas se eu fizer isso, aumenta o cinismo dessa pessoa. Tudo bem, não tem problema. O Senhor foi para a cruz e antes de morrer, Ele com os braços estendidos, pregado numa cruz, ferido, moído por nossas transgressões, moído pela toda aquela conjuntura política, doentia, religiosa, amarga, soberba, angustiosa, que o colocou na cruz. Toda aquela geração perversa que o colocou Jesus na cruz. Quando ele está diante daquele cenário, ele diz, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem.
eu te pergunto, você consegue ter esse mesmo espírito, essa mesma vocação? Quando nós somos chamados de cristãos, nós somos chamados de pequenos cristos, cristianos. Nós temos que repetir Jesus. Para finalizar, um último personagem, Estevão. Estevão está ali em Atos, no capítulo 6, 7, você começa a ver a história dele. Estevão era um diácono, ele servia às mesas. Ele servia a mesa no dia que os irmãos do caminho, os discípulos de Jesus de Nazaré se reuniam. E ele servia a mesa porque ele era um diácono. E a Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Só que a religião ficou com raiva dele. Convocou-o para o Sinédrio, porque ele estava pregando a Jesus. Sabe o que aconteceu com Estevão? Estevão foi condenado, apedrejado. E quem estava lá apedrejando, segurando as vestes de Estevão enquanto ele era apedrejado? Paulo, o apóstolo. E a Bíblia diz que Estevão, enquanto ele era apedrejado, ele ergueu os olhos aos céus e ele viu Jesus em pé. Ele viu Jesus em pé, ao lado de Deus. Ele teve uma visão. E ele olhou e ele contemplou. Depois ele vira e fala assim: Pai, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Olha Estevão repetindo Jesus. Como cristãos, nós precisamos repartir Jesus. Uma palavra de ânimo, orações, cânticos, ser agente de Deus. Quando os inimigos nos perseguem, a gente repete Jesus. Então que nós venhamos ficar nesse primeiro devocional com essa lição. Reparta Jesus, repita Jesus, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. O Evangelho nos chamou para isso, para repetirmos Jesus, para repartirmos Jesus. Se o teu inimigo tem fome, dê-lhe de comer. Se ele tem sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, as chamas do amor vão invadir a consciência dele. Então ele verá que o Senhor Jesus é Senhor de fato, porque ele transformou a mim e a você. Pare e pense.